Esta noite tenho o privilégio de apresentar a vocês o professor da série de fitas que a Ligonier está apresentando, Dr. John Gerstner. E teremos uma conversa aqui por alguns minutos, na qual terei a oportunidade de fazer algumas perguntas ao Dr. Gerstner sobre sua vida, seu ministério e suas paixões teológicas. Mas antes disso, gostaria de fazer uma ou duas observações breves a título de introdução. Sempre me divirto quando busco sugestões ou recomendações de alguém para um médico em uma determinada especialidade da medicina e as pessoas dizem: bem, este é o homem que você deve procurar para tratar suas costas, ou este é o homem que resolverá seus problemas no joelho, ou o que quer que seja. E é quase inevitável que eles acrescentem à sua recomendação uma declaração como esta: este homem é o melhor homem da cidade neste campo, ou o melhor homem do país. E isso me diverte, porque acho que todos nós temos a tendência de querer acreditar que nosso médico, advogado ou consultor financeiro é o melhor que poderia existir. Portanto, sempre temos que desconsiderar essas afirmações que fazemos sobre nossos amigos ou sobre aqueles que nos são particularmente queridos. Dito isso, e dando a você a oportunidade de desconsiderar o que vou dizer, estou convencido de que o homem que vamos entrevistar esta noite e que vai ensinar por meio de uma fita de vídeo é, na minha opinião, o principal teólogo que está vivo neste planeta hoje. Eu não conheci todos os teólogos que vivem neste mundo. Tive o privilégio especial de poder estudar com alguns dos mais notáveis teólogos deste século e um privilégio ainda maior de poder trabalhar com muitos deles pessoalmente. Mas hoje quero apresentar a você aquele que, não apenas por mim, mas por muitos outros teólogos, é reconhecido como o teólogo do teólogo. Eu me refiro a ele com amor e humildade como o rei dos teólogos. Dito isso, gostaria que você tivesse a oportunidade de se juntar a mim para conversar com o Dr. John Gerstner, que por muitas décadas foi professor de História da Igreja no Pittsburgh Theological Seminary. Ele tem sido um prolífico palestrante e escritor, um dos principais especialistas na obra de Jonathan Edwards. Ele tem sido um representante muito importante da apologética clássica e da defesa intelectual do cristianismo. Ele é um homem que obteve seu PhD na Universidade de Harvard e tem sido um crédito para essa instituição desde sua graduação. Tendo feito isso como introdução e arriscando a ira do Dr. Gerstner por ter dito essas coisas, gostaria de voltar minha atenção para você, Dr. Gerstner, e faça algumas perguntas que deem a essas pessoas a oportunidade de saber o que motiva Gerstner, o que o motiva, quais são suas paixões e como você faz teologia. E uma pergunta simples com a qual eu gostaria de começar e sobre a qual gosto de pensar em minha própria vida é: quem você diria que são os 4 ou 5 pensadores ou teólogos que mais contribuíram para o sucesso do seu trabalho? Você influenciou e moldou o seu próprio pensamento. Bem, ao começar a responder a essas suas perguntas, RC, vou refutar a introdução, portanto, não preciso perder tempo com esse assunto. Mas o homem que realmente me influenciou mais do que qualquer outro ser humano é uma pessoa quase desconhecida. Você sabe o nome dele. Duvido que alguém desta plateia já tenha ouvido o nome de John Gerstner, que lecionou em uma pequena faculdade no oeste da Pensilvânia, chamada Westminster, e escreveu um livro importante sobre o deísmo inglês. Mas, fora isso, ocupou-se com cursos sobre a Bíblia
e introduções à filosofia e assim por diante. Mas mesmo assim, embora eu tenha estudado com teólogos muito mais renomados posteriormente e lido muitos que são melhores do que John Orr, no que diz respeito à influência sobre mim, aquele meu professor na época da faculdade, com sua sabedoria um tanto comum e uma grande quantidade de erudição oculta que você tem que extrair dele, as pessoas nunca conseguiram entender por que ele significava tanto para mim, porque ele era comum no que diz respeito às aparências. Você tinha que cavar, mas eu sabia que havia petróleo lá e sempre conseguia, mas era preciso cavar de verdade. Mas esse homem entendia, creio eu, a Bíblia e a teologia provavelmente de forma mais sólida do que qualquer outro teólogo que eu conheça em minha própria vida, mas ele seria, eu diria, a maior influência. No que diz respeito às figuras históricas, Jonathan Edwards é, sem dúvida, uma delas. É claro que passei mais tempo com Edwards do que com Agostinho, Calvino, Anselmo, Aquino, Hodges, Shedd ou qualquer um dos teólogos contemporâneos, mas acho que passei tempo suficiente com os grandes nomes do passado para não me desculpar por sentir que a influência mais poderosa em minha vida é Jonathan Edwards e que deveria ser assim. Acho que ele não era tão brilhante quanto Agostinho e nunca viveu para produzir uma suma como as Institutas de Calvino. Mas quando se trata de simetria de vida e pensamento, beleza de vida e profundidade de pensamento, ele não tem igual. Desde que o apóstolo Paulo morreu, em minha opinião, e essa opinião se baseia em uma boa dose de familiaridade com o pensamento do homem, especialmente não com sua vida, embora, é claro, eu saiba muito sobre sua vida, mas estou muito mais interessado em seu pensamento. Próximo a ele, Agostinho, e há pessoas, por exemplo, que são bem conhecidas por pessoas como você, e teólogos como William Perkins, por exemplo. Ele não seria conhecido pela maioria dos ouvintes. Mas Perkins é uma figura poderosa devido ao fato de que ele conseguia precisar a teologia em relação à vida, quase tão bem quanto Jonathan Edwards, pois ele era muito bom, e Owen e outros. Mas você tem uma ideia. Bem, Dr. Gerstner, às vezes você sabe, percebo em minha própria leitura que raramente, e isso não acontece com frequência, leio um livro. Quando o impacto do pensamento desse livro é tão poderoso que eu quero me afastar de tudo o que estou fazendo e me absorver no estudo desse livro, porque estou interagindo agora com ideias tão penetrantes que me capturam. Agora tenho certeza de que houve momentos em sua vida em que você foi capturado por conceitos, livros ou ideias. Gostaria de saber se você poderia nos contar algumas dessas ideias que foram os pilares de todo o seu pensamento, que revolucionaram seus pensamentos, que mudaram sua opinião, que direcionaram suas deliberações. Sim, sem dúvida. Epifanias, por assim dizer. Sem dúvida. Você sabe disso muito bem, mas só está me perguntando isso para que outras pessoas saibam. Mas, sem dúvida, o pensamento teológico mais influente que me foi apresentado veio naquelas 3 palavras de John Orr: a regeneração precede a fé. Isso me abalou profundamente. Você vê, eu estava bastante confiante de que a fé precedia a regeneração. Eu tinha tanta certeza disso que quando o Dr. Orr, com seu jeito escocês lacônico, mencionou isso, eu quase pulei da cadeira. Eu estava totalmente confiante de que tinha sido um deslize de sua parte e, é claro, ele sabia muito bem o que fazer. Mas cerca de 3 semanas depois, percebi que ele não só estava falando sério, como também estava certo, e que meu evangelicalismo estava fundamentalmente errado.
Fui profundamente persuadido disso por volta dos 18 anos de idade. Um pequeno trio de palavras, regeneração de precede a fé, me atingiu aos 20 anos de idade e foi o mais revolucionário. O que isso significou para você? Como você entendeu esse conceito? Bem, você vê, tudo se encaixou então. Quando me converti, acho que aos 18 anos, foi porque pela primeira vez em minha vida eu realmente entendi. Veja, eu não fui criado em um lar cristão. Meu pai era luterano, de certa forma, e era de uma igreja luterana que ele se afastava. E minha mãe era metodista no mesmo sentido de metodista e assim por diante. Eles sempre ficavam surpresos. Onde Johnny conseguiu toda essa religião? Você sabe, eles ficavam bastante satisfeitos, mas mesmo assim, sempre surpresos. Portanto, embora eu tivesse sido batizado e fosse nominalmente um cristão e estivesse saindo com uma garota cristã, eu frequentava uma igreja cristã em que o ministro provavelmente ensinava essas coisas, mas elas só chegaram a mim por volta dos 18 anos de idade. Alguém descreveu com muita lucidez o fio carmesim, o sangue de Cristo em todo o Antigo Testamento e no Novo Testamento. Quem era essa pessoa, Dr. Greer? Não, na verdade era um evangélico dispensacionalista cuja teologia eu reprovei na mesma época. A essência do evangelho eu aprendi pela primeira vez por meio dele. Ele era diretor de uma escola bíblica que frequentei entre o ensino médio e a faculdade. Na providência de Deus, um ex-professor meu disse: "Por que você não faz um curso de Bíblia lá?" E eu não tinha nenhum bom motivo para não fazer isso. E estupidamente perguntei ao diretor da escola bíblica o que ele ensinava. E ele achou que qualquer pessoa que fizesse uma pergunta como essa merecia uma resposta completa. E me deu a resposta. E essa foi minha conversão, eu acho. Durante meia hora ele me falou sobre a maneira pela qual Cristo foi revelado, o Antigo Testamento. Foi a primeira vez que recebi a mensagem RC. Você quer dizer que ele estava explicando o currículo? Ele apenas me contou qual era a história da Bíblia, já que eu queria saber o que eles ensinavam. Isso é o que eles ensinaram. E eu fiquei paralisado, né? Ele estava sentado e eu estava de pé. Você sabe, eu achava que naquela época isso determinava tudo em minha vida. Eu ia ser ministro. No início, eu queria ser o cidadão mais útil que pudesse ser. E para mim, isso significava ser um missionário médico. Eu iria para as áreas onde as pessoas sabiam menos sobre o Evangelho e precisavam de mais ajuda física e espiritual. Então comecei com essa visão e foi um terror sagrado nos 2 primeiros anos da faculdade. Eu estava tentando abotoar e converter todos no campus e assim por diante, até que aprendi que a regeneração precede a fé. Bem, o que a regeneração precede a fé significava para mim era que aquela fé que eu realmente achava, e acho até hoje, surgiu em resposta à explicitação dispensacional da obra de Cristo em todo o Antigo Testamento, e você, eu achava que tinha gerado essa fé. Tudo o que eu precisava saber era a história do Evangelho que aquele homem me contou. Você assumiu que acreditava e, por ter acreditado, nasceu de novo. Sim, exatamente. Quando você diz regeneração, quer dizer o que as pessoas chamam de renascimento. Então você está dizendo que pensou que acreditava e, como resultado desse ato de fé, Deus o transformou. Exatamente. E aqui está o Dr. Orr dizendo que é exatamente o oposto. E, é claro, achei que o Dr. Orr não poderia saber do que estava falando. Ele certamente se referia a outra, mas quando se tornou perfeitamente óbvio, ele sabia do que estava falando e estava falando sério. Como eu disse, levei 3 semanas para colocá-lo. Mas a razão pela qual ele foi tão épico, RC, é o fato de que ele colocou toda a teologia bíblica no lugar. Veja, quando você pensa, como eu, que é você quem produz a fé e traz a regeneração, você é a pessoa-chave em toda a questão. É claro que você não poderia ser salvo sem Cristo, mas ainda assim foi você quem se apropriou de Cristo. Quando você percebe que é o contrário, que Deus me regenerou antes de eu crer, e claro que ele não teria me regenerado a menos que tivesse me eleito em primeiro lugar, você percebe. E em meu evangelismo você vê, será da mesma forma. Não importa o quanto eu ore, não importa o quanto eu pregue, não importa o quanto eu me envolva em apologética e assim por diante, ninguém será convertido a menos que Deus faça o trabalho. Você vê que isso muda todo o quadro. De uma concepção realmente fundamentalmente falsa do cristianismo, embora no fundo tivesse um núcleo evangélico, para um verdadeiro entendimento bíblico. Essa foi a teologia mais épica.
Eu diria que o outro foi o encontro experiencial mais épico que já tive na vida aos 18 anos. E a experiência aos 20 anos de perceber a ordem correta das coisas foi, sem dúvida, a experiência teológica mais épica. As fitas de vídeo que estou fazendo agora são o produto dessa experiência daquela época, muitos anos atrás. Você estudou muito ao longo dos anos. Sempre fiz essa declaração aos meus amigos com sinceridade, e sei que você não gosta de ouvir isso. Já fiz declarações do tipo: se Deus me desse a oportunidade de aplicar minha mente ao máximo pelos próximos 250 anos, eu não saberia nem de longe o que John Gerstner sabe hoje. Por ter manifestado essa compreensão enciclopédica da verdade e da teologia, e por ter se unido a isso com uma visão tão precisa e perspicaz, você já recebeu a crítica. Eu sei que sim, você sabe que eu sei a resposta, de que Gerstner é muito racional, Gerstner é muito comprometido com a lógica. Você recebe esse tipo de resposta das pessoas? Sou um mestre na distinção entre Tweedledee e Tweedledee-Dum. Se você puder pensar em um insulto que não tenha sido lançado contra mim em algum momento, eu gostaria de saber. Eu estava esperando por um. Tem um novo, pois acho que já esgotei o repertório. Racionalista, sim, sofrendo de racionalite e todo esse tipo de coisa. Não me importo com isso. Na verdade, tenho que resistir à tentação de incorrer nisso, porque, é claro, isso contribui com mais estrelas para a coroa de alguém. Se você está sofrendo por causa da justiça, e eu acho que é por causa da justiça, veja bem, porque eu acho que o cristianismo não é racionalismo, mas é uma religião racional. E ninguém pode aceitar adequadamente o cristianismo, a menos que tenha um bom motivo para fazê-lo. Perfeitamente verdadeiro. Essa é uma das coisas que estou enfatizando nesta fita de vídeo sobre apologética agora. Passei 4 palestras das 13, RC, tratando de razões contra razões, porque elas prevalecem. Há mais pessoas que dão razões para o cristianismo do que para o cristianismo entre os cristãos, veja você. Dr. Gerstner, observei em minhas próprias salas de aula que há um aumento perceptível de ano para ano na hostilidade dos alunos em relação à racionalidade. Sinto muito por saber disso. Eu esperava que você diminuísse o assunto. Eu gostaria de poder dizer que estava detectando que ele estava indo na outra direção, e isso me preocupa. Mas você tem uma perspectiva diferente da que eu tenho. E eu gostaria que, nos poucos minutos que nos restam, você comentasse quais seriam suas principais preocupações, esperanças ou instruções para a igreja cristã ao nos aproximarmos do século XXI. Bem, minhas esperanças são reais, mas são bastante fracas nessa área. Afinal de contas, essa abordagem cristã antirracional é uma bobagem. Isso não se sustenta, quero dizer, é razoável. Não é razoável se opor à razão e assim por diante. E uma das coisas interessantes historicamente é que, na grande era do pietismo, o maior dos pietistas, por exemplo, Spener na Alemanha, Wesley na Inglaterra e Edwards na Nova Inglaterra, todos eles estavam escrevendo livros sobre apologética ou pregando apologética. Ou foi John Wesley que disse: o cristianismo é uma religião racional. E se não for racional, não é cristã. Esse é John Wesley, você entende. Não é protestante escolástico ou algo do gênero, e assim por diante. E Wesley era um apologista bastante fervoroso, você sabe, e tudo mais. É uma bobagem se opor a esse tipo de coisa. E uma das coisas que se espera, e essa é a vantagem de envelhecer, é que, à medida que as pessoas convivem com uma ideia boba, mais cedo ou mais tarde elas percebem que é uma ideia boba, e assim que percebem, querem se livrar dela.
Mas, ao mesmo tempo, ele ainda está muito presente entre nós, e você e eu teremos que gastar, e muitas outras pessoas terão que gastar muito tempo apontando para nossos colegas evangélicos. Tento argumentar que Deus não procede dessa forma. Ele não pede a crucificação do intelecto e não insiste que você deva basear toda a sua defesa do cristianismo no que sente em seu coração e assim por diante. Pelo contrário, acredite em mim por causa do meu trabalho, você sabe, e vamos raciocinar juntos. Essas coisas visíveis declaram, manifestam o Deus invisível. Um dos meus professores em Harvard, que eu estava mencionando na outra noite, que era um arquiliberal, me disse um dia: Gerstner, se eu me tornar cristão, você é um tipo de cristão, um cristão evangélico. Sabe o que acontecerá? E eu disse: não, Dr. Bixler, diga-me. Ele disse que é porque os primeiros cristãos acreditavam na ressurreição de Jesus Cristo. Eu sei que Jesus Cristo não ressuscitou dos mortos, Gerstner, mas sei que aquelas pessoas pensavam que sim. E você sabe, se alguma coisa me afetar, será esse fato. O fato de eles acreditarem nisso, pois estavam lá na época e assim por diante, me faz às vezes pensar em mim. Mas você vê, esse é o ponto. Se um liberal que confiava em seu próprio conhecimento, em seus próprios julgamentos e assim por diante fosse ouvir o impacto do cristianismo genuíno, isso viria por meio da evidência da ressurreição de Cristo, que viria por meio da convicção do testemunho daqueles que estavam presentes e coisas assim. Uma coisa é certa, nada jamais levaria Julius Seeley Bixler a uma direção cristã apenas por dizer o quanto uma pessoa se sentia bem em seu coração. Não que eu seja contra isso, você sabe, sou a favor de um coração quente, certo? Eu entendo isso. E essa é uma das coisas que notamos em seu ministério ao longo desses anos. A paixão devocional que você traz para a fé cristã e a ardência do espírito, a oração e tudo mais. Mas parte do problema é que as pessoas percebem que, se de alguma forma, se você aplicar sua mente rigorosamente para buscar um entendimento da fé cristã, que para fazer isso, de alguma forma, devemos endurecer nosso coração ou derramar água gelada em nosso coração, que há uma disjunção fundamental entre mente e coração. Mas não foi assim que você abordou o assunto. Não foi assim que você testemunhou isso. Não, não é assim. Francis Schaeffer fez um bom comentário antes de morrer. Com relação a João 17:3 em especial, ele destacou que esta é a vida eterna, que eles conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo. Ele fez um comentário muito perspicaz de que esse conhecimento, que é a vida, que eles te conhecem, o único Deus verdadeiro, é pelo menos um conhecimento racional. Isso foi lindo, porque é muito mais do que isso, mas tem que ser pelo menos isso. Você não pode, Sproul, ter um conhecimento salvador de Deus, a menos que tenha um conhecimento racional, fundamentalmente sólido, subjacente. É isso que Agostinho enfatizou tantos séculos atrás, e é isso que você acabou de me dizer, que não é uma aberração do século XVII, mas é o cristianismo clássico, não é? É do século XVII, mas não morreu no século XVII. Isso não começou no século XVII. Você já esteve lá. Entendemos que não posso acreditar com meu coração no que não entendo com minha cabeça. Você também não deve aceitar com a cabeça. Sim, eu sei. Isso é o que eu digo, é uma noção tola que uma pessoa poderia. E tudo que você realmente tem que fazer é fazer as pessoas verem isso. Mas seu principal problema ao lidar com fidias, pessoas que confiam na fé e desafiam a razão e até desconfiam da razão e assim por diante, tudo que você tem que fazer é fazê-las ter fé em quê? Por quê? E assim por diante. Eles têm motivos, você vê. Acho que, em parte, é o fato de que eles têm medo de que alguém os corte se disserem algo. E você conhece o velho ditado, cum gustibus non disputantur, não se pode discutir com o gosto, e assim por diante. Desde que eu tenha coração, Cristo em meu coração, você não pode dizer que eu não tenho, entende? E assim por diante. É claro que não posso provar que sim, mas acho que isso é parte do motivo. E é aqui que tenho simpatia pelos leigos. Não se pode esperar que eles dediquem o tempo que você e eu dedicamos ao estudo dessas coisas, e eles não sabem como lidar com pessoas que são hostis a eles e que sabem mais do que eles. E não quero sugerir que eles devam se tornar especialistas dessa forma, mas se eles entenderem um padrão fundamental, realmente não acho que exista um pensador na face da Terra que possa realmente eliminá-los. Parecia que ele podia, você vê, mas não realmente. Mas eles precisam ser persuadidos disso.
Bem, Dr. Gerstner, nos poucos minutos que nos restam, já conversamos bastante sobre alguns assuntos aqui. Você teve uma reviravolta fundamental em seu próprio pensamento quando viu John Orr bem no quadro "A regeneração precede a fé". Agora estamos falando sobre a primazia da razão e o fato de que não posso realmente abraçar com meu coração nada que a mente negue e assim por diante. E a dependência da minha alma e do meu coração em relação ao meu pensamento e a necessidade de uma apologética cuidadosa, como você disse. Como podemos resolver isso? Muitas pessoas dizem: se Deus precisa mudar o coração de uma pessoa antes que ela abrace a Cristo, qual é o sentido de argumentar, apresentar provas, debater ou argumentar com as pessoas, já que isso é algo que somente o Espírito Santo pode fazer? Como você responde a isso? Como você me perguntou isso no seminário, agora é a minha vez de perguntar a você. Sim, eu lhe dou a mesma resposta que você me deu. Deus ordena isso. Deus lhe diz para fazer isso, e se Deus lhe diz para fazer isso, para fazer discípulos e pregar Cristo e Ele crucificado, e você sabe muito bem que a conversão de uma pessoa que ouve isso depende dele, vai depender dele em relação à sua apresentação. Ele não vai converter as pessoas sem a sua apresentação. A apresentação que você fizer, por mais eloquente, brilhante, devotada e cheia de orações que seja, não salvará uma única alma. Mas gostaria de comentar, se você tiver 1 minuto ou 2, RC, sobre essa mesma frase, primazia do intelecto. Lembro-me de uma pessoa que me questionou sobre isso, criticando especialmente os puritanos por causa dessa primazia do intelecto. E eu disse: espere um pouco, você precisa entender o que eles querem dizer com primazia do intelecto. Eles se referem à prioridade do intelecto, não à primazia da importância do intelecto. O mais importante é que você chegue ao coração. É aí que se localiza a verdadeira primazia da vida, da experiência e da salvação. Mas a primazia do intelecto significa que a prioridade está aqui. Você não chegará aqui, exceto lá. Mas você vê quando eles disseram que a primazia do intelecto, do puro... Isso vem em primeiro lugar na ordem. Sim. Você precisa estar lá antes de estar aqui. Exatamente. Mas chegar aqui é mais importante do que chegar lá. Muito precisamente. Você pode tê-lo aqui e não tê-lo aqui. Exatamente, exatamente. Mas você não pode tê-lo aqui a menos que o tenha aqui. É isso mesmo. E ela não irá de lá para cá sem que Deus a leve até lá. Além disso, isso mostra como você e eu não somos importantes, mas como somos indispensáveis pelo simples decreto de um Deus soberano. Ele não vai salvar as pessoas sem pessoas como R.C. Sproul e John Gerstner. Essa é uma questão simples. É uma questão muito séria também. Bem, Dr. Gerstner, ainda temos cerca de 1 minuto. E o que você diria neste momento que acha que é a agenda mais importante para a igreja? Em que devemos nos concentrar agora, neste momento da história? Eu diria que a chave tem que estar no ministério. E o ministério tem que conhecer a teologia reformada de orbe completa. Você não pode se esquivar de todo o conselho de Deus. Todo esse fideísmo de que falamos, essa oposição tola à racionalidade e assim por diante, é muito ruim, porque ele fica na porta de entrada de tudo isso. Mas mesmo quando você vai além dessa arbitrariedade e assim por diante, você ainda precisa pregar todo o conselho de Deus. Caso contrário, você não será capaz de comparecer ao tribunal de Cristo. E, RC, receio que a maioria dos meus colegas evangélicos, os seus colegas evangélicos, não estejam fazendo isso. Você me pergunta qual é a maior preocupação. A preocupação da igreja cristã no momento atual, eu diria que é mundial, é a pregação de todo o conselho de Deus, que é o trabalho de nós, ministros, e as pessoas devem entender e acreditar nisso, e na medida em que forem capazes, é claro, ensinar a si mesmas e assim por diante. Mas esse é o nosso trabalho e vamos responder a Deus por isso. Se eu voltasse à experiência pessoal que você mencionou no início, se eu tivesse continuado a ser uma pessoa que pensa que a fé precede a regeneração, os últimos 55 anos de minha vida teriam sido de propagação de uma falsa doutrina. Agora fui convertido por essa falsa doutrina, ou, para ser mais preciso, fui convertido apesar dessa falsa doutrina. Mas mesmo assim não há desculpa para eu continuar com isso, nem você, nem o homem que foi usado por Deus como minha conversão.
Parece que quase todos nós começamos com essa tendência particular de acreditar que fizemos isso, até que nos debruçamos sobre as Escrituras e descobrimos o contrário. Dr. Gerstner, acho que as pessoas que agora terão a oportunidade de ouvir você ensinar na área de apologética terão uma surpresa especial. Eles já sentiram o gosto de sua paixão. A sua percepção, a sua mente, a sua erudição e o fato de estar sentado aqui com você esta noite me faz lembrar das vezes em que eu estava na poltrona quente da sua sala de aula e, por mais rigorosa que fosse a sua busca pela verdade, sempre ficava claro para mim, enquanto eu me sentava com você, que você tinha uma paixão abrangente que era fazer o que é agradável a Deus. E acho que uma das razões pelas quais muitos de nós não somos tão adequados para pregar todo o Evangelho de Deus é porque ele nem sempre é popular. Sempre é. Mas acho que o maior exemplo que você me mostrou em minha própria vida é sua disposição de sofrer em nome da verdade. Bem, se isso for verdade, isso mostra que Deus pode usar qualquer pessoa. Mas obrigado por essa oportunidade de conversar com você sobre essas pessoas. É um prazer viver novamente em você, cara, se é que posso dizer isso.